Sempre a grande pergunta é a energia escura. Será que esse campo gerado pela radiação não pode ser esse autogera? Não pode ser um responsável para fazer isso? Porque o que eu entendo é o seguinte, a gente fala em termos de campo, mas acaba não admitindo uma coisa, que o espaço, que o universo devia conversar com o universo é um ambiente de campos. Nesse ambiente de campos tem partículas e planetas. Assim, nós vamos dizer, você começa Deus do ambiente de campos. Assim. Então, a gente veio levar ao extremo esse conceito de ambiente de campos. Eu acho que a gente não leva. Deus não dá carga no lado direito. Aquela carga não tem nada a ver com o campo. Ela pode ser geradora de campo, mas ela não é no sentido de campo de partícula. Assim, a pergunta é uma pergunta bem, vamos dizer, eu não sei nem se é de cosmologia, né, mas é uma pergunta assim, bem fundamental. Será que se eu começar só com a criação, eu posso gerar a matéria conhecida? Como é que eu gero os números quânticos, né, da matéria a partir só de radiação? Essa aqui é a questão. Como é que a carga elétrica aparece? Segundo o que a gente sabe da cosmologia, né, a gente sabe que houve Big Bang, aí o resfriamento teve a fase em que você só tinha radiação, depois você gera os quartos se condensam, você gera matéria. Depois tem a fase de desacoplamento da radiação da matéria. Né? Então a pergunta é, como é que você consegue gerar a matéria só a partir da radiação? Os números quânticos da matéria. O que é uma carga elétrica pensada a partir de fótons? Será que eu conseguiria, a partir de campos só gerados por fótons, né, por autointeração, como você está colocando, gerar um divergente de E igual a uma estrutura que me diz, a divergência desse E é um objeto de matéria que está gerando esse campo. Identificar a distribuição, identificar a matéria a partir da distribuição de campos que é gerada só pela radiação, não pela matéria. Essa é a questão. Acho que o difícil é isso. Não sei como é que a gente pode resolver isso. Fala aí. Uma carga sacudindo gera um campo, gera a radiação. Isso. O monopólio sacudindo. É isso aí. O monopólio também, gera radiação. Mas o mesmo tipo? Não, mas a radiação. Quando a carga elétrica, a carga elétrica acelerada, né? Pela, como é que é a expressão que a gente fala, lei de Larmor, né? Ela gera uma potência, a gente tem uma distribuição de potência. Se a gente agora tem uma carga magnética acelerada, ela também irradia. A única diferença que vai fazer é você trocar o que é B para um é para o outro. Será que a gente não campo? Só você trocar o que é para um é B para o outro, o que é B para um é para o outro. É B, é menos é para o outro, na dualidade. Tá? Eu queria mostrar aqui para vocês. Vocês observem, por exemplo, olha só. Então, professor, a gente não conseguiria distinguir um monopólio agitando e um elétron agitando. Conseguiria ter um campo elétrico. O campo elétrico de um é o campo magnético do outro. Se uma carga elétrica irradia, Só uma linha defasada. isso, ela irradia, se ela irradia. Um campo E e um campo B, que você determina, sabe que é o campo de uma carga acelerada pelo comportamento do E e do B. Se você agora tem um monopólio magnético acelerando, ele vai gerar também uma estrutura de campos E e de campos B. Só que o campo, se você observar bem agora, o divergente de B tem linhas abertas, né? O divergente de B agora pode ter linhas abertas. Então, quando você vai olhar a situação gerada, olha aqui. Essa equação aqui vai nessa, se você disser, se você trocar o E por B, então isso aqui vai dar de B, e o ρn pelo ρe. ρn sobre epsilon, né? Aqui, se você trocar o E por B, e aqui você fizer, no lugar de E você colocar D, no lugar de D você colocar menos E, então você gera essas equações, e claro, trocando essa carga aqui, essa corrente aqui por essa corrente. Então, você tem relações de simetria aqui dentro, quando você coloca os monopólios magnéticos, né? E você tem agora a carga magnética aqui e a corrente de monopólios magnéticos gerados aqui, você pode jogar uma equação. A dualidade consiste nisso. Você leva o E em B, o B em menos E, o ρe em ρn e o ρn em menos ρe. Então vocês podem ver que se trocar aqui, né? Se eu levo E em B, eu trago isso aqui para cá.
Mas se eu levo B e menos E, aqui ganho um sinal menos. Ρe vira ρm, ρm vira menos ρe. Então, eu tenho essa simetria, né? Se eu tenho presença de monopolos, né? Eu faço essa transformação, E que vai em B, B que vai em menos E. Aí, o ρe sobre ε0 que vai no ρm, tá? E o ρm que vai em menos ρe sobre ε0. Né? E aí, você faz a mesma coisa para as outras equações. Só que então, assim, uma vai ser dextro e outra vai ser canhota. Você consegue distinguir. Se quem gerou o campo foi o monopólio, você tem que pensar o seguinte: nós estamos muito acostumados, né, a sempre pensar no campo eletromagnético olhando A e B, mas os potenciais também são importantes. Né? Então, quando você coloca uma partícula para interagir com esse campo, né, você tem, então, a experiência de Harald-Bond, por exemplo, ela consegue te distinguir. Você sabe que o campo, o potencial magnético, ele pode ter o efeito na fase de uma partícula. Então, você teria como distinguir o campo de radiação de uma carga acelerada do campo de radiação de um monopólio acelerado. Consegue distinguir, não é indistinguível. Bom, então, essas simetrias aqui são as chamadas simetrias de dualidade. A ideia então, de Dirac era justamente essa. Se aparece o monopólio magnético, as equações de Marx, essas equações aqui, na verdade, a gente vai falar isso aqui, são as equações de Marx de presença de monopólios, elas já começam a apresentar uma dualidade. Quer dizer, essa equação, se eu trocar F por F dual e trocar as correntes, uma equação ganha a outra. Então, essa aqui é a simetria de dualidade. Então, essa simetria aqui, ela tem um papel muito importante. A dualidade, né? Claro, isso aí é uma teoria hegeliana, é um eletromagnetismo que é muito simples. Quando a gente, não vamos colocar isso aqui agora, vai colocar isso no final do curso, quando a gente falar das teorias de Young-Mills, né? Então, quando nós vamos falar das teorias de Young-Mills, as teorias de Young-Mills, elas são uma extensão, como a Dória está discutindo aí desde o início da aula anterior, quer dizer, elas são uma extensão da teoria eletromagnética, vamos colocar assim, uma extensão de Maxwell, no sentido de introduzir, né? Introduzindo não linearidade. Mas ela obedece, né, a uma sistemática de gerar essa não linearidade. Então, a pergunta que a gente faz é essa: como é que eu posso, a partir da teoria eletromagnética, né, que não pressupõe a alta interação de fótons, como é que eu posso construir, a partir de Maxwell, uma formulação, né, propor um modelo onde os fótons agora possam interagir, mas obedecendo a uma série de princípios fundamentais que a gente espera de uma teoria quântica de campos, né, que sejam preservadas. Então, se a gente faz esse exercício, né, introdução de alta interação de fótons, a gente ganha o que a gente fez isso aqui no curso de TED, foi nesse curso de verão que a gente fez aí, quando a gente falou de Young-Mills, a gente construiu as teorias de Young-Mills justamente a partir da teoria de Maxwell, introduzindo esse ingrediente. Vamos deixar agora os fótons auto-interagirem. Aí a gente gera a teoria de Young-Mills. E aí, ao gerar a teoria de Young-Mills, a gente é automaticamente introduzida a não linearidade. E essa não linearidade aqui, então, nós numa teoria eletromagnética, em que nós temos cargas, polos elétricos e polos magnéticos, nós temos a carga elétrica e nós temos a carga magnética. Aquele exercício que eu deixei para você na aula de quarta-feira passada, que era colocar uma partícula com carga elétrica, uma elétrica, num campo de um monopólio. Vocês pegavam a lei de Newton, né, a lei de força, e vocês mostram que gera-se uma contribuição no monopólio, no momento angular, a partir do elétron. O problema deixa de ser um problema agora de força central, porque o campo, devido àquela lei de Coulomb, né, a força de Coulomb, ela tem termo QVD. Então, o problema eletrostático é que então, o campo de uma carga multiforme gera uma força central. Mas aqui não, eu tenho a velocidade vezes V. Então o problema é um problema não central. O momento angular, então, que é conservado, o momento angular não é conservado. Mas, se eu pegar o momento angular usual,
vai aparecer um termo novo aqui que vai ter o produto GE sobre 4π R. Então, o fato da partícula estar no campo de um monopolo, ela gera um termo novo. Vocês vão fazer o cálculo, vocês vão chegar exatamente a esse termo aqui. Há uma contribuição ao momento angular orbital que vem da interação entre a carga elétrica e a carga magnética. Então, o momento angular, ele recebe essa contribuição. Isso clássico. Isso aqui é um momento angular clássico. Falando de um problema completamente clássico. Se nós agora pensamos, então isso aqui é uma contribuição de momento angular orbital. Então, isso aqui é como se o campo do monopolo está aqui. A partícula com carga elétrica está aqui, ela está orbitando por aqui. Essa partícula, ela vai ganhar uma contribuição ao monopolo, ao momento angular, que é algo intrínseco, independe da posição, né? Depende de R, e depende apenas das cargas. Isso aqui é como se a interação da partícula com o monopolo gerasse um momento angular intrínseco, que é como se fosse um spin. Então, como isso aqui é parte do momento angular, o argumento é que essa grandeza aqui, G sobre 4 aqui, ela seja conservada. Então, ela tem unidades de momento angular e ela seja conservada. Então, ganha-se uma relação aqui que é NH, cortada. E aí a gente tira uma relação de quantização entre a carga elétrica e a carga magnética. Então, o problema clássico da partícula elétrica no campo de um monopolo magnético já me leva a entender, né, a fazer um raciocínio, vamos dizer assim, heurístico, de que há uma relação de quantização que envolve a carga elétrica e a carga magnética. Só faz sentido? Então, a relação é desse tipo aqui. E vezes G é igual a M H cortado sobre 2. É uma relação desse tipo. O que é importante aqui, inclusive essa foi um dos resultados importantes daquele trabalho de Dirac de 31, que era tentar entender a quantização da carga elétrica. Por que a carga elétrica ela aparece sempre múltiplo de uma grandeza fundamental? Então a ideia dele era que, se há uma carga elétrica fundamental e se há um monopolo magnético fundamental, a carga ela vai ser um múltiplo inteiro de uma grandeza, vamos dizer, basicamente isso aqui, de uma grandeza fundamental, que seria a carga magnética fundamental. Então, a relação de quantização na mecânica, né, quântica de uma partícula carregada no campo de um monopolo, ela sai basicamente pela quantização do momento angular. Daí, a gente tem uma relação aqui que é uma relação importante, porque a carga elétrica, a gente lembrar, né, estou trabalhando em unidades naturais, né, é 2 sobre 4π. Vamos trabalhar em unidades naturais. É 2 sobre H cortado. C é a constante de estrutura fina. É 1 sobre 137. Então, vamos que eu esteja trabalhando em unidades naturais, H cortado igual a C igual a 1. Só para ter uma ideia. Então, a carga elétrica, ela fica na faixa de 1 sobre raiz de 137. Então, essa carga magnética aqui, por exemplo, ela é o inverso da carga elétrica. Então, é uma carga grande. É uma carga, né? Então, esse G, pela relação de dualidade, seria 1 sobre E. Então, é isso que tem sido uma discussão importante, que é a carga elétrica. Se eu estou trabalhando num regime de carga elétrica, né? A carga elétrica é pequena, então, se eu tiver constante de acoplamento grande, eu posso jogar essa questão, transformar essa questão numa questão em que eu tenho uma carga elétrica pequena, porque eu sei que existe essa relação de dualidade. Então, nas teorias, isso aqui é o caso eletromagnético. Nas teorias de Young-Mills, nós podemos tirar partido dessa dualidade elétrica-magnética para poder tirar resultados que possam ser perturbativos no setor elétrico, mas automaticamente a física perturbativa do setor elétrico, ela deve dar respostas para uma física não perturbativa no setor magnético. Então, essa relação de dualidade que a gente está colocando aqui, ela transcende muito as equações de Maxwell. Ela vai, quando a gente começa a estudar as equações de Young-Mills, a gente, devido a essa relação, né, G ser da ordem de 1, da ordem de H cortado, então eu tenho duas constantes de acoplamento na teoria, a carga elétrica e a carga magnética. Eu produzi uma constante de acoplamento e elas são complementares, se uma é pequena, a outra é grande, e vice-versa. Então eu posso passar de um regime em que se eu precisar ter efeitos não perturbativos, que precisam de uma constante de acoplamento grande, eu posso jogar o meu problema para essa constante de acoplamento pequena. Eu faço tudo
um E pequeno, e aí eu faço esse mapeamento aqui, substituo o G por 1 sobre E. Então essa dualidade, né, que aparece nas teorias de Young-Mills é um resultado importante que tem sido, né, explorado vastamente na literatura para poder, eventualmente, nós tirarmos efeitos não perturbativos em teorias de Young-Mills. Então, só chamando a atenção, e tudo começou aqui. Começou com a suposição de que possa haver uma carga magnética. A origem disso tudo, vamos colocar assim, não é que tirar aqui no paper de 31, se você ler o trabalho dele de 31, do trabalho de 31, um trabalho simples dele, a gente vai ver aqui no curso, a gente fez uma leitura do trabalho dele, foi em 2007, eu acho. E o trabalho, dá para todo mundo entender, a ideia dele desse trabalho não era buscar monopólio magnético, ele não estava nem pensando muito nisso, ele queria entender até que ponto o elétron é um objeto fundamental. E aí ele entende que a questão da elementaridade do elétron, ele mapeia essa questão na classificação das singularidades do campo eletromagnético. Que aí quando chega na singularidade que poderia caracterizar o monopólio magnético. Então ele fala, bom, então vamos supor que exista um monopólio magnético. Existindo um monopólio magnético, a gente chega a essa relação de dualidade e ele tira uma outra relação importante a partir da existência do monopólio magnético, que é a possibilidade de existir a antimatéria. Então, a questão que está em jogo não é que se colocou a mão no monopólio magnético para vamos ver o que dá nas equações de Bach. Não, isso, se chegou a isso na tentativa de se entender se o elétron tem estrutura interna ou não. Naquela época, essa era uma questão. Será que o elétron tem estrutura interna? Porque a pergunta que se fazia é se o próton, que era a única partícula de carga oposta ao elétron que se conhecia na época, nós estamos falando de 1931, eu só tinha o elétron e o próton, não tinha nem o neutro ainda, né? Então, será que o próton não poderia ser pensado como sendo uma partícula que nem o elétron, só que com carga positiva, mas num estado excitado? A alta massa do próton seria resultado de uma estrutura interna em estado excitado, dando uma energia de excitação grande, que dividida por C2 daria a massa do próton. Então essa era um pouco a questão. Então o Dirac perguntou, se o próton pudesse ser, em 1930, vocês podem ver também na literatura do Dirac, em 1930, ele escreveu um artigo da Nature, que é, nesse artigo aqui, o título do artigo é The Proton. Então, nesse artigo, ele discute o que poderia ser o próton, quais seriam as características físicas, qual era a física que poderia descrever o próton. Sabia-se que o próton tinha espinheiro, e claro, ele então pensava, será que o próton vai ser descrito pela equação, né? Pela equação do elétron, pela equação de Dirac. Mas ele ainda não tinha feito a conexão entre matéria e antimatéria. Mas a pergunta é, será que esse próton, então, não é um elétron? Haveria uma única partícula, que seria o elétron, ela pode existir no estado de carga positiva ou negativa, e no estado de carga positiva ela poderia estar no estado excitado, ter uma estrutura interna, estar no estado excitado, que responderia pela massa do próton. E aí em 31, quando ele pensa, então, será que o próton não é um objeto, como ele é muito mais massivo do que o elétron, ele pode estar indicando uma estrutura interna para o próprio elétron, se o próton for o antielétron. Então, em 31, quando ele vai estudar a elementaridade do elétron, naquele artigo dele, que ficou famoso, ele está, na verdade, continuando essa discussão. Então, a questão era saber se o elétron é elementar ou não. Essa que era a questão física da época. E aí, o monopólio magnético, ele entra nessa direção. Ele não entra com, vamos modificar as equações de Maxwell e ver o que acontece. Não, ele precisa acertar. Ele precisa, quer dizer, o que o Dirac relaciona é a possível não elementaridade do elétron com a singularidade do campo eletromagnético. Aí vê que pode aparecer campo de monopólio magnético. Essa é a discussão. Então o contexto é esse, certo? Então essa simetria, e aí o Dirac mostra automaticamente que o monopólio magnético resolveria a questão, até porque ele daria uma base mais, em princípio, né, garantiria, né, a quantização da carga elétrica. A quantização da carga elétrica deixaria de ser um fato empírico e poderia ser compreendida que se pelo menos existir um único monopólio magnético no universo, a carga desse monopólio e a carga do elétron tem que estar ligadas por essa relação. Então a existência de um único monopólio mostraria que toda carga elétrica tem que ser um múltiplo inteiro de uma grandeza fundamental. Seria essa grandeza aqui. Com essa grandeza aqui
seria como se fosse o quanto de carga fundamental. Essa que seria a ideia da regra, certo? Bom, então eu vou deixar essa discussão. A gente fez essa discussão porque nós introduzimos a noção de dual, né, do vetor dual. Então as equações de Maxwell ficam dessa forma. Então nós fizemos, na aula passada, a gente trabalhou o tensor de energia e momento, usando a formulação covariante. Vou deixar uma coisa agora nova para vocês. Eu trabalhei com esse exemplo aqui, que eu vou deixar para vocês, só para vocês batalharem aí. Que é o seguinte, eu vou dar, eu acho que a tarefa 3 de hoje, né? Tarefa 3. A força você vai derivar? Oi? A força de Lorentz. definida. Eu deixei para eles fazerem como tarefa. Eu deixei para eles o seguinte exercício na aula passada. Nós chegamos ao θ mini. E aí, né, chegamos ao θ mini em função do F, né? F em alfa, esse alfa ali, mais o 4, e F mini F2. Então, o que eu pedi para eles fazerem como exercício era calcular isso aqui, sabendo, claro, que as equações de Maxwell tem isso aqui. Mantive as equações de Maxwell sem monopolo magnético, tá certo? Então, pedi que se calculasse, né, agora, a Dória me deixou um bom exercício que eu vou propor para vocês. Suponhamos que a gente tenha monopolo magnético. Vamos refazer a aula passada? Foi na aula de sábado, foi no sábado que eu fiz isso com vocês, não foi na aula de sábado agora, né? Então, antes de passar outra tarefa que eu ia colocar, vamos colocar a tarefa número 3 de hoje, que vai ser a seguinte. Vamos retomar as equações de Maxwell em forma covariante, mas em presença de monopolo magnético. Então, vamos pegar isso aqui. E aqui tem a corrente magnética KM. Então eu vou pedir para vocês, o exercício que eu pediria para vocês fazerem é rederivar o tensor de energia momento agora, do campo, com essas novas equações, incluindo agora a equação do bloco. Vamos tirar uma nova expressão do θ mini, que estão daqui, chegar ao θ mini e esse nome aqui no parênteses, né? E quando vocês tirarem a quadra de divergência do tensor de energia e momento, vocês vão ver que tem uma densidade de força do lado direito. No caso de Maxwell, igual na aula passada, deixei como exercício para vocês, colocar isso aqui igual a zero. Aí, então, daqui saía a conservação do tensor de energia. Momento, e dali, quem fez esse exercício, viu que do lado direito a gente vai gerar alguma coisa que vai ser do tipo μ0, F, esse aqui, θ mini, vai dar F mi, K, JK. Então, o que a gente lê daqui, né? É que isso aqui vai dar, quando J for zero, aqui vai dar o campo elétrico e aqui vai dar o ρ. Quando esse índice for espacial, aqui vai ser, nós vamos ter aqui o índice espacial, aqui o índice, a gente vai ter esse índice aqui, perdão, isso aqui vai ser o índice μ, vai ser zero. Então tá, quando esse índice aqui for zero, ele vai ter isso aqui, zero, aí aqui vamos ter I e vamos poder ter aqui o J vetorial. Então a gente vê que sai a força de Lorentz, né? A densidade de carga vezes o campo elétrico, quer dizer, QE mais ρVD, quer dizer, V vezes V, né? No caso da carga putiforme. Então dessa equação aqui, deixa eu parar aqui, dessa equação aqui sai, né, a força de Lorentz. Então agora a questão é, se nós colocamos monopolo magnético, né, então a gente modificou essa equação de Maxwell, eu quero que vocês cheguem ao novo tensor de energia e momento. Então, essa equação aqui, ela começa a ser importante para a conservação da energia e momento. E aí vocês vão ver uma outra lei de força que uma carga elétrica,
ela recebe uma força elétrica e recebe uma força magnética seguindo a força de Lorentz. Então, se a carga elétrica é Q, ela vai ter uma força elétrica QE e uma força magnética QVB. Agora, se o monopolo magnético está aqui, a partir dessa expressão, vocês vão saber também como é que o monopolo percebe um campo elétrico e como é que o monopolo recebe um campo magnético. Como é que vai ser a força de Lorentz atuando em cima de um monopolo magnético, certo? Então eu boto uma partícula de carga elétrica num certo campo. Aí eu sei, a força dela é QE mais QVB. Agora eu boto um campo, o problema seria, coloque um monopolo magnético no campo de uma partícula putiforme. Então eu tenho um campo elétrico de uma partícula. Então vamos ver, a partícula tem carga E, ela vai gerar esse campo aqui no espaço. Aí a pergunta é, quando eu jogar um monopolo magnético para interagir monopolo magnético, qual vai ser a força de, vamos dizer, a força de Coulomb em cima do monopolo magnético? Aí você está brincando, né? Como se fosse, em vez de a gente ter o E apagado, a gente ia ter o EG. Como assim? Você está brincando com essa questão de ter duas cargas, não? Isso, exatamente, tem duas cargas, isso. A gente sempre tinha esse termo que era E ao quadrado. Isso, Né? isso, Na força de Coulomb. isso. Agora o problema é o contrário. Isso, eu pergunto para vocês o seguinte, quer dizer, se o monopolo magnético é colocado num campo elétrico externo, qual vai ser a dinâmica dele? Como é que esse monopolo magnético vai se mexer? Como é que vai ser a lei de força dele? Então vocês têm condição, esse problema, ele dá para vocês um método de você não precisar ficar adivinhando, né? Ou nem fazer experiência nem adivinhar. Você simplesmente tem um método de cálculo que vai te ajudar a entender como é que são as forças elétricas e magnéticas que atuam em cima de um monopolo magnético. Né? Agora, o senhor disse que a massa dele era muito grande. Eu não estou colocando aqui o monopolo, esse monopolo que eu estou colocando aqui é o monopolo de Dirac, que é diferente. O monopolo de Dirac, ele não tem massa. A versão de Dirac do monopolo é essa aqui. Esse monopolo de Dirac é um monopolo colocado na eletrodinâmica de Maxwell. Então, é a eletrodinâmica de Maxwell modificada pela presença de um monopolo. Então, o fóton continua de massa nula. Tá certo? Então, o monopolo não tem massa. O monopolo é um agente externo, ele não vai mexer na massa. Quer dizer, para você, ele é um objeto de matéria que não interessa. Ele simplesmente é para você uma densidade de carga. Que nem a carga elétrica. A massa do elétron não importa no campo elétrico que ela gera. O que importa é a carga. Sim, mas por quê? A gente fala isso porque a campo gravitacional é bem menor do que o... Claro, não, sem dúvida. Só que agora a gente não tem que se preocupar com isso? Não, eu estou pensando nesse monopolo, quer dizer, eu estou colocando uma partícula, um monopolo cuja massa não é definida. Numa teoria de unificação, você aí tem física suficiente para inferir sobre a massa do monopolo, que é o que não acontece aqui. Aqui você está colocando um monopolo, você não tem uma física microscópica para aquilo que é a carga elétrica e para aquilo que é o monopolo. Você diz, a carga elétrica ela gera um rho, a carga magnética gera um rho magnético. Acabou-se. Meu único compromisso com as cargas é esse. Então o campo depende só das cargas, certo? Não estou interessado no campo gravitacional, mas se você colocou esse status, claro que você colocou, tem pleno sentido. Então a pergunta que eu estou colocando aqui é justamente essa. Quando vocês fazem esse exercício na teoria de Maxwell, vocês fazem apenas isso, a gente ganha do lado direito, quer dizer, quem fez o exercício, quem vai fazer, vai ganhar do lado direito a força de Lorentz. Tá lá. E quem for fazer agora, né, o exercício, colocando agora um monopolo, quer dizer, uma equação de Maxwell modificada pela presença de monopolos magnéticos, então nós vamos ter um novo θ limite. O θ limite de Maxwell, ele vai ter que transitar por um θ limite, vamos colocar assim, de Maxwell monopolo. E aí, quando eu vou tirar a equação de continuidade, né, a lei de conservação, para esse tensor de energia momento em presença de cargas externas e fontes externas, então eu vou ganhar do lado direito alguma coisa que vai. Aí vocês vão olhar os componentes dessa força. Aí vocês vão ver como é que é a força de um campo elétrico sobre um monopolo magnético. E qual é a força de um campo magnético sobre um monopolo magnético. Por exemplo, imagine que eu colocasse um monopolo magnético aqui e jogasse sobre ele uma onda eletromagnética, uma onda de laser, com E e B, vibrando. Aí a gente teria que saber como é que esse monopolo magnético vai
reagir, né? Como é que ele vai se movimentar pela passagem dessa onda com E bem em cima dele. Então vocês têm que ver quem é a força de Coulomb para o monopolo magnético e quem é a força de Lorentz para o monopolo magnético. Entendeu o problema qual é? Então esse problema aqui ele dá esse resultado para vocês. Vocês vão ser capazes de fazer isso aí. Bom, então essa seria a tarefa número 3 de hoje. E a tarefa número 4 de hoje, vou dar um outro conjunto de equações de Maxwell para vocês, que vai ser o seguinte. É uma daquelas eletrodinâmicas que eu coloquei para vocês na lista do início do curso, que é a eletrodinâmica axiônica. Que é uma eletrodinâmica interessante, né, que vem sendo utilizada para descrever essa física dos chamados isolantes topológicos. Vou botar as equações de Maxwell para vocês aí. Pode ser que eu tenha derivado de um sinalzinho trocado, aí não pode, mas vocês vão ter que achar, se tiver errado, vocês vão detectar. Então as equações seriam as seguintes. Existe um campo externo, θ, tem nada a ver com teta menina, não, tá? Esse campo θ aqui é um campo que depende de t e de x. Então, vamos colocar assim, é o escalar axiônico. Então vamos escrever as equações de Maxwell. As equações de Maxwell vão ficar divergentes. Não, o Axion mesmo? O Axion vamos dizer, um campo escalar. Agora, qual é a origem do nome Axion? O que é o Axion em si? O Axion, ele ele é uma partícula de massa nula, é um escalar, tipo Higgs, é um escalar, só que tem massa nula, e ele está associado a uma simetria chamada simetria quiral, uma simetria que providencia massa nula para a Terra. Então, vamos colocar assim, o Axion seria um bóson de Goldstone para uma simetria que é violada espontaneamente. É um tipo de partícula que pode aparecer naquele. Então, vamos colocar aqui, as equações de Maxwell seriam dessa. Agora, a pergunta é, essa função θ, ela, para nós, né, se a gente está fazendo eletromagnetismo, que é olhar o significado dessa função θ, ela vai ser interessante porque ela vai conseguir modelar a física desses chamados isolantes topológicos. Você introduz uma eletrodinâmica modificada às custas dessa função escalar. Vamos dizer, as equações de Maxwell, elas não conseguem descrever esses isolantes topológicos, que são esses novos materiais. Então, para você descrever os isolantes topológicos, você tem que, de alguma maneira, modificar as equações de Maxwell. Da mesma forma que a gente faz com supercondutividade. Para descrever o efeito Meissner, a gente não consegue descrever o efeito Meissner usando as equações de Maxwell. Tem que colocar alguma coisa a mais para falar da expulsão do campo magnético. Então, aqui, para descrever o isolante topológico, a gente vai propor uma eletrodinâmica modificada. Eu vou colocar aqui para vocês, esse C aqui é a velocidade da luz, tá? Vou manter ela. Aí aqui o gradiente dessa função θ, escalar B. Então, a gente está vendo o seguinte, que na equação da divergência de E, o campo magnético está aparecendo. Essa é a primeira modificação. Depois, a lei de Faraday-Lenz, essa não é modificada. Rotacional de E igual a menos dB dt. Não estou introduzindo monopolo magnético, tá?
escrever para vocês. Eu posso, na minha, estou desconfiando de uma coisinha que eu fiz, vou botar aqui para você, depois a gente comenta. Só uma coisa, porque eu fiz a redução meio rápida, não está por vocês, só queria chamar a atenção de vocês aqui o seguinte, ó, o campo elétrico, ele tem unidade de velocidade vezes campo magnético, né? Então, esse CV dá unidade de campo elétrico. Então, isso aqui dá um gradiente. Então, o gradiente tem a mesma unidade que a divergência, é 1 sobre metro, 1 sobre metro. Então, o θ tem a dimensão de campo elétrico, vocês concordam comigo, né? Θ tem a mesma, porque para essa equação ser homogênea, né? Então isso aqui tem que ser, esse E tem dimensão de CD, esse E tem dimensão de CD, então essa dimensão aqui é igual a essa dimensão, o gradiente tem a mesma dimensão aqui, então esse θ tem que ser adimensional, então fica o θ adimensional, beleza. Aqui o θ entra, então é uma coisa aqui, esse E aqui, ó, aqui tá, esse E sobre C é o B, né? Então, meu θ, então isso aqui tem dimensão de rotacional e de B. Então, é 1 sobre B, é Tesla por metro. Vamos colocar assim. Então, isso aqui é Tesla. Isso aqui é dimensional. Então, 1 sobre CT tem dimensão de metro. Aqui, esse carinha aqui tem, E sobre C tem dimensão de Tesla. Então, esse carinha aqui tem dimensão de 1 sobre metro, né? Então, tá, esse carinha aqui fica adimensional. Então, não está certo. Eu acho que a dimensão está correta. Eu sei que eu tivesse comido algum fator, mas está legal. Então, essas são as equações, as novas equações de Maxwell, em presença desse fundo axiônico. É como se existisse no espaço. Vamos dizer, eu tenho, além das cargas e correntes, eu tenho no espaço um campo, θ de Tx, que está descrevendo alguma propriedade. Vamos dizer que se eu colocar essas cargas iguais a zero, não tem nem carga nem corrente. Então, as equações de Maxwell é isso aqui igual a zero, e aqui não tem isso. Então, eu teria, no vácuo, a presença de um meio, né? É como se eu tivesse uma distribuição de alguma matéria, né? Quer dizer, eu teria um vácuo não trivial. Eu teria alguma função θ de Tx que está mapeando a existência de alguma coisa, né? De alguma estrutura, algum tipo de fonte no vácuo, que está escrita em média por esse campo θ, né? Então, essa que seria o significado. Então, a pergunta que eu faço a vocês, a primeira um exercício assim para vocês fazerem, irem ganhando um pouquinho de feeling, né? Em cima desse modelo. Por exemplo, se o θ for constante, θ não depender nem de t, nem de x. Se o θ fosse constante, esse termo é zero, esse termo é zero, esse termo é zero. Então, eu ganharia as mesmas equações de Maxwell. Suponhamos que o θ, por exemplo, o gradiente de θ fosse constante. Então, se o gradiente de θ é constante, aqui eu tenho um termo constante na minha equação de Maxwell. Aqui eu tenho. Se eu pegasse um θ tal que o gradiente dele seja constante. θ é uma função que depende linearmente de x. Algo desse tipo. θ poderia ser, né, x escalar um certo vetor constante. Vamos chamar de um vetor, que eu vou chamar um vetor de fundo. Vou chamar de f de fundo, né? O Becker, vamos chamar de f. De Becker. Então, teria um vetor de fundo constante. Então, claro, θ é xi e fi. Então, o gradiente de θ seria, na verdade, esse vetor, né? Seria o gradiente de θ. Então, eu teria um vetor de fundo aqui constante, um vetor de fundo constante. Suponhamos que eu tivesse uma configuração, se eu estivesse trabalhando com θ independente do θ.
pegar uma configuração independente, estacionária, não depende do tempo, mas não uniforme. O θ depende linearmente de x, de tal maneira que o f seja constante. Então eu teria aqui um f, isso aqui seria 0, e aqui eu teria um f. Pronto, eu poderia perguntar a vocês quem é o campo elétrico, nesse caso, gerado por uma carga multiforme. Se eu tivesse uma carga, um elétron, essa equação ela vai me dar a divergência de E, mas ela vai me dar o B também. A pergunta é, será que, nesse caso, uma carga multiforme eletrostática, ela também não gera um campo magnético? E se o campo magnético for zero, suponhamos que eu tenho uma carga estática. Então isso aqui não muda, tivesse uma carga estática. Só para a gente ter uma ideia, Q sobre E com zero, uma carga com E, delta de x. Uma carga estática colocada na origem. Então não tem esse termo. Meu problema é completamente estático, não tem esse termo. Não tem esse termo, porque o campo θ não depende dele. Teria isso aqui um vetor F constante. Então, se o B for zero, aquela equação estaria me dando que F vetorial é zero. Então, se esse vetor F aí, eu posso pegar esse vetor F qualquer, essa equação seria perigosa. Ela poderia estar me dizendo que o campo elétrico também é zero, que não é possível. Então, provavelmente, eu devo ter um campo B no nulo. Então, provavelmente, esse problema me força que, quando eu coloco a carga, e a carga é eletrostática, ela vai gerar um campo elétrico, mas a presença desse fundo vai fazer com que essa carga também gere um campo magnético. Então, esse fundo, ele gera um problema, ele gera um campo magnetostático em cima de um campo eletrostático. Fica mais ou menos claro por aqui. Isso com carga parada. Isso, o problema é eletrostático. Você tem um campo magnetostático gerado por uma carga eletrostática. Por quê? Porque esse fundo. Esse fundo faz isso. Quer dizer, porque você não está no vácuo, na verdade. Tá. Então, esse F, né, esse fundo constante, ele deve conferir alguma propriedade para essa carga. Como se essa carga adquirisse, por exemplo, um momento magnético. Então, o papel desse fundo pode ser. Então, eu vou querer que vocês trabalhem um pouco nessa eletrodinâmica. Primeiro ponto, primeira questão simples a ser feita aí, seria chegar no vácuo. Não esquecer, vamos colocar no vácuo, quer dizer, Rho igual a zero, J igual a zero. Chegar às equações de onda. Então, como é que fica a equação de onda para E e para B? Vamos deixar o θ dependendo de T e de X. Não vamos deixar o θ constante, não. Vamos fazer o problema com θ genérico. Tá? Então, primeiro, chegar às equações de onda. Segundo, chegar ao tensor de energia e momento. A segunda questão seria, tentem colocar essas equações em forma covariante. Reescrever estas equações em forma covariante. E aqui, ó, vocês observem o seguinte, esse termo aqui, esse divergente de E, nós já sabemos de onde que ele sai. Ele sai de alguma coisa que é desse tipo assim, ó. Dmi, F, Mi. Quando eu faço Mi igual a zero, eu gero o divergente de E. Agora, aqui, eu tenho alguma coisa que tem B. B está no F mini, mas aqui eu tenho um gradiente de θ. Então a pergunta é, será que aquele termo que está ali, eu também não posso escrever sobre a forma? Será um θ, alguma coisa assim? Quando aqui, alguma coisa desse tipo, sei lá, F til mini. Eu quero que vocês já tenham feeling para isso. Vocês vão chegar a essas equações de Marx em forma covariante. Obviamente, né, a equação que dá essa equação não mudou e essa equação não mudou. Essas duas equações não mudaram. Então é claro que isso aqui está valendo. As identidades deviantes estão valendo. A modificação das equações de Maxwell, elas estão vindo na equação da divergência e na equação do rotacional de B. Aonde eu tenho fonte. Aonde eu tenho densidade de carga e onde eu tenho densidade de corrente é que eu estou modificando. Então eu estou modificando essas equações aqui. Então, essa equação aqui, ela vai ter um blá 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 novo,
igual a um zero J mais o outro blá blá blá. Certo? Então eu quero que vocês descubram quem são esses blá blá blás aí. Bom? Então coloque essas equações de forma covariante. Já dá para vocês saberem construir isso pelas aulas de hoje e de sábado. Já dá para ter um feelingzinho, certo? Então, colocando essas equações em forma covariante, fica mais fácil. Tem duas linhas agora. Gerar o tensor de energia e momento. Ou o cara faz aquele exercício, né, que é uma ginástica maior, multiplica essa equação aqui, multiplica essa equação aqui por B, faz o produto escalar dessa por B, a equação dessa por E, mistura as equações, faz aquela química de equação, ou então o cara usa as equações em forma covariante e já ganha o tensor de energia e momento elegantemente de uma forma covariante, né? Que a gente já espera do público amadurecido como esse, né? Quando você tinha 6, 7 anos, né? Você já trabalhava com as equações de Maxwell assim, né? Agora você já é um rapazinho que depois da aula sai, né? Vai chegar em casa meia-noite, então já é hora de trabalhar com as equações de Maxwell covariantes também, tá bom? Então tirar aqui o tensor, né? Gerar a expressão do θ mínimo. Mas o senhor já me deu a dica que ele tem que ser um XF? Oi? O senhor já deu a dica que ele tem que ser um X.F? Não necessariamente. Aquilo era... Aqui eu estava dando só um exemplo, assim, no caso, de ser assim, o que acontece. Agora, talvez aquela dica seja importante. Vamos considerar essa expressão aqui. Vamos considerar que eu vou trabalhar com fundo, né? Que θ de tx, essa função vai ser isso aqui para baixo. Vai ser x escalar f. Esse f aqui, então, é um vetor constante. Então, é claro que a derivada de t é zero, não tem dependência temporal. Essa função f aqui é constante. Em t já é constante, tá? Então, a única coisa que sai daqui é um gradiente de θ, que vai ser o próprio f. Então, nesse caso aí, a pergunta é: como chegar aos campos E e B gerados por uma carga e repouso. Então eu tenho uma carga e repouso. Tá legal? Aí é o caminho inverso. Você deu o tensor, como é que ia ficar as equações de Maxwell? Oi? Mas esse não é o tensor, esse é o campo. Não, agora eu quero tirar o E e o B. Quero que você resolva as equações, mesmo tirar como é que você calcula campo elétrico e campo magnético. Θ do tensor é campo. Θ não é escalar. Θ está lá. Θ é isso aqui. Então, nesse caso aqui, eu estou supondo que θ é isso aqui. Então, esse termo é zero e esse termo aqui é um F constante. Ah, desculpa, o senhor está usando a mesma letra aqui. Não. Em cima é tensor. Desculpa, não, errado, perdão. Esse aqui, desculpa, quando apareceu o θ mini, é o tensor de energia momento. Θ é essa função, eu fui infeliz, eu podia ter chamado desde o início essa função de S. Só, quem quiser modifica, chama de S. Tensor de energia momento não usa tesão? Oi? Tensor de energia momento? Não, normalmente não. Porque aquele é o canônico, a gente usa o tensor de energia momento. Esse aqui é um outro tensor de energia momento que é melhor do que aquele tesão. Caraca. É o θ. Então é o seguinte, então, tirar os campos E e B gerados por uma carga em repouso, tá certo? E aí, a outra questão seria estudar a propagação de ondas, cortando vácuo agora. Então, mesma coisa, F é constante, vamos estudar a propagação de ondas planas. Qual é a relação de dispersão do fluxo? Então, é o item 4, né? Item 5. Vamos considerar, então, o problema no vácuo. Claro, mas no vácuo, então, no item 5, eu ainda vou considerar que o θ, vamos pegar aqui o item 5.
Item 5, então, vamos considerar ainda que o θ de Tx continua sendo x escalar f, portanto, a derivada temporal é zero e o gradiente de θ simplesmente é um vetor constante. Θ virou S. Θ virou S. Obrigado. Esqueci, obrigado, Wallace. Θ virou S. Então, vocês vão escrever as equações de Marx ali, no vácuo. Não tem carga e não tem corrente. Então, vou botar ρ igual a zero. Quer dizer, eu estou dizendo no vácuo, mas no vácuo entre aspas, né? Porque esse θ permeia o vácuo. Então, o vácuo não é vácuo, tem alguma função não homogênea no vácuo. Ou seja, tem um vetor preferencial no vácuo. Né? Tem um vetor de fundo. Então, o vácuo tem uma direção preferencial. Ah, que legal. Né? Então, o vácuo não é um vácuo isotrópico, né? Parece que pode indicar as radiações cósmicas de fundo e a existência de certas anisotropias, né? Então, esse F é constante, ele faz o papel de um fundo não homogêneo. Então, vamos considerar que o ρ seja zero e que o J seja zero. Então, eu quero que vocês estudem nesse meio a propagação de ondas eletromagnéticas. Então, vamos considerar uma radiação eletromagnética monocromática. Então, eu quero, vamos dizer, trabalhar com onda plana, vulgo onda plana, né? Então, vamos lá, quero que vocês mostrem como é que fica a propagação, como é que essa onda se propaga. Será que o E e B são perpendiculares? Como é que fica a transversalidade da onda? Então, estudar a transversalidade. E chegar à relação de dispersão. Obtendo então, vamos lá, velocidade de fase e velocidade de grupo. E aí a pergunta é, a partir dessa análise da velocidade de grupo, de velocidade de fase, será que eu tenho alguma restrição sobre esse fundo F? Será que eu tenho um problema, uma onda eletromagnética, ela pode se propagar consistentemente, independentemente do F, ou eu tenho alguma restrição sobre o F? 6, né? Outra pergunta para vocês analisarem. Vocês vão observar certas, algumas peculiaridades interessantes nessa relação de dispersão. Vocês vão ver se realmente, como é que fica a questão da velocidade da luz, como é que esse F interfere na velocidade da luz, tá certo? É isso que eu ia perguntar. Pois não. Ela continua constante? Pois é. E aí, você ia perguntar, eu já perguntei primeiro. Ah, Então você vai responder. parece. Mas, cara, só manipular a equação aí. Agora. Se o senhor está falando que ela é pode rolar não isotropia? Pode. Tá rolando não isotropia. Aí como é que se comporta? Pois é. Como é que a onda se propaga ortogonalmente a F, ou paralelamente a F, ou formando π sobre 4 com F? Não, negócio. Pois é. Gostei. Tem física aí, tá? Isso aí não é brincadeira, não é problema de curso, não é pegadinha de curso, não, tá? Agora, feito tudo isso, ok? Ganhar o cenário. Então agora eu vou colocar o item 7. Isso aí é o recorde. O item 7 é... Não, se vocês trabalharem isso aqui, dá feita, claro que dá, isso aqui é um problema. Não é essa minha perguntinha aqui, mas esse sistema está em aberto, tem muitas coisas
interessantes que podem ser. Item 7. Qual é o monopolo magnético? Então, o monopolo magnético, a equação dele, ela não vê o F. A equação do monopolo magnético é simplesmente colocar uma carga magnética, por exemplo, na origem. Então vocês vão tirar o campo magnético. Quem tira o campo magnético do monopolo magnético, está aqui. Então o campo magnético ele sai limpo, ele desacopla, né, do F. Você tira o campo magnético do monopolo, todo mundo sabe tirar, não precisa nem tirar, já tiramos aqui o campo do monopolo magnético. Então não sente, né? Está aqui, o campo do monopolo magnético. Não tem carga elétrica. Então isso aqui é zero. Então vocês sabem que a divergência de ela é zero. Então o monopolo magnético, ele vai gerar um campo eletrostático. Então assim, perde por sentido, né? O próprio nome, né? Nesse caso perde. O campo, só que aí você vai ver, será que o campo elétrico que ele gera é comparável com o campo magnético? Quem é maior? Observe, ó. Essa função aqui, ela vai modular o campo magnético. Se esse objeto aqui for pequeno, você pode diminuir muito o efeito do campo magnético e gerar um campo eletromagnético, um campo eletrotênue. Eu estou pensando assim, eu não posso fazer uma mudança de unidade e já falar que tudo é uma carga desse campo elétrico? Pensa e traz para nós. Tá? Pode, pensa. Então eu tiro o campo elétrico gerado por esse monopolo magnético. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês que esse sistema tem umas características interessantes. Por que ele pode descrever um isolante topológico? Tem algumas propriedades aí que não são triviais. Então tá certo. Bom, esse exercício aí já dá para vocês terem bastante trabalho para fazer. Então, alguém tem o programa do curso? Só ver mais ou menos isso aqui são as eletrodinâmicas. Eu estou falando do programa do curso. Isso não tem. Não tem o programa não. Está na página da CFC. Eu acho que eu também liguei para você. Não tem não, né? Vou dar uma olhada. Eu sei que tem que fazer função de green daqui a pouco. Eu quero ver se eu faço, o que eu faço hoje. Ou eu faço isso, eu começo a fazer função de green. Ou eu vou. É o seguinte, para quebrar um pouco a mão. Nós temos que voltar para o grupo de lógica. Tudo isso eu dei um break e falei, vamos trabalhar um pouco com o eletromagnetismo, vamos voltar para o eletromagnetismo para a gente voltar ao grupo de Lorentz. Então eu estou devendo a vocês o final do grupo de Lorentz. Vamos voltar para ele. Então, porque eu queria antes disso, depois eu queria fazer chance science com vocês também. Então, por que nós fizemos tudo isso? Nós introduzimos então, voltando agora, fizemos espaço de Minkowski. No espaço de Minkowski, nós introduzimos as transformações de Lorentz através do grupo SO13. Então, nós vimos que no espaço de Minkowski, as transformações de Lorentz são, na verdade, as transformações do grupo SO13. Aí, trabalhamos o conceito de quadrivetores e o conceito de tensores do espaço de Minkowski. Introduzimos, então, que o conceito de vetor contravariante, vetor covariante, tensores contravariantes, tensores covariantes. Então, mais ou menos, nós já temos uma ideia de como olhar as propriedades de transformação, né, dos campos ou dos tensores sobre transformação de Lorentz. Eu vou falar com vocês depois do campo da carga em movimento, mas vamos voltar um pouquinho, então, para a nossa discussão do grupo de Lorentz. Então, retornando.
Tá certo? Então essa vai ser a nossa... então só para quem está seguindo o curso aí, né, quem está assistindo aí, só para lembrar que a gente, eu estava meio perdido, a gente fez isso, a gente trabalhou o grupo de Lorentz, aí eu falei, tá meio monótono, vamos fazer um pouco mais de eletromagnetismo do que a gente já tem no espaço do Minkowski. Aí agora, por que nós vamos voltar ao grupo de Lorentz agora? Porque primeiro, nós chegamos ao conceito de tensores, entendemos o que são os tensores, as propriedades de transformação. Agora, nós não vimos ainda o conceito de espinores, e isso aí é fundamental para poder descrever de maneira relativística os espinhos semi-inteiros. Nós aprendemos aqui, nós discutimos inclusive na aula de 2 semanas atrás, que a gente, a partir do campo vetorial, né, o fato do campo vetorial ter um escalar do ponto de vista das rotações espaciais e um vetor, a gente viu que, do ponto de vista do grupo de rotações SO3, nós temos aqui um escalar, tem spin 0, então, e temos aqui o spin 1. Então, a gente entendeu, criamos aqueles operadores transverso e longitudinal para poder selecionar de dentro do campo vetorial, projetar a parte que é escalar e a parte que tem spin 1. Fizemos o teorema de Helmholtz no espaço de Minkowski, para ver que um campo vetorial se decompõe em uma parte que é o gradiente de alguma coisa e numa parte que é o rotacional, que é a parte transversa. Então a gente fez isso aí, né? Vamos agora então voltar de representação do grupo de Lorentz, porque nós precisamos reencontrar os términos e os espinores na descrição relativística agora. Nós já tínhamos aqui no curso falado dos espinores em conexão com SO3. Então, em conexão com SO3, nós colocamos os espinores, fizemos aquele mapeamento entre SO3 e SO2, no caso dos espinores, e vimos que os espinores, eles vivem, né? Eles percebem as transformações de SO3 sob a forma de transformações de SO2. Eles são vetores de um espaço-tempo bidimensional complexo, onde as matrizes, as transformações de SO3 são representadas por transformações unitárias, unimodulares, né? 2x2. Então, fizemos isso. Agora nós temos que rever essa situação no caso relativístico. Isso foi feito para o SO3, mas o SO3 é apenas um subgrupo de SO13. Então, a nossa questão agora é retornar ao espaço, ao grupo de Lorentz e verificar, né? A nossa questão agora é identificar, né? E caracterizar os espinores de SO13. Por que isso vai ser importante? Isso vai ser importante porque os espinores representam os términos. E o objeto, o ator principal do eletromagnetismo é o agente da carga elétrica, o elétron. Então, a gente precisa ter uma equação que descreva o elétron, para a partir do elétron a gente ter uma descrição microscópica da corrente eletromagnética. Claro, no curso de eletromagnetismo, a corrente eletromagnética é Jμ. Dentro desse Jμ pode rolar o que quiser rolar. Nós agora temos um compromisso maior. Nós queremos ter uma descrição microscópica do que é a corrente eletromagnética. O que é o elétron, afinal de contas? Então a gente vai tem que chegar na equação de Dirac. Então, eu querer identificar e caracterizar os espinores de SO3, porque no fundo a gente quer chegar, né, então, buscamos a descrição relativística do elétron. Claro, aí, de quebra, vai vir o poste. Eu vou dar uma olhadinha no programa fixo da CFC, porque tem umas coisas aí, tipo radiação e expansão em multipolo, que eu vou fazer rapidamente, porque isso é uma questão muito braçal. E aí eu vou dar algumas referências para vocês e vou passar para vocês tentarem fazer a mesma expansão em multipolo, mas numa outra eletrodinâmica que não Marx. Porque no Marx você tem no livro, então o cara olha no Jackson, olha no Greiner, olha no Panofsky, olha no Heiss-Milford, o cara vai encontrar a expansão em multipolo em qualquer livro. Nós vamos tentar ver a expansão em multipolo numa outra situação, fazer o mesmo exercício dentro de um outro cenário. Tá? Eu vou preparar isso então, vou ver o material que a CFC pede que eu cubra, para eu fazer isso nas próximas. Por enquanto, vamos correndo por fora um pouquinho. Então, vamos voltar ao grupo de Lorentz.
Então, nós temos visto o seguinte, as transformações de Lorentz, nós podemos representar, elas eram representadas por matrizes que satisfaziam essa condição aqui, o determinante de eta, determinante lambda igual a 1. Aí nós jogamos essa expressão, fizemos o seguinte, vamos supor que esses geradores aqui, essas matrizes aqui, elas pudessem ser escritas dessa forma. E aí vimos que a álgebra de Lie dava isso aqui para nós. Ômega transposto eta igual a menos zeta H. Aí isso aqui identificou para nós 6 geradores. E aí nós já tínhamos feito a descrição, já tínhamos trabalhado isso, nós vimos que nós poderíamos encontrar uma representação matricial para esses 6 geradores. Para esses 6 geradores são matrizes sigma mini igual a menos sigma mini. E a nossa convenção é o índice mini, então isso aqui significa uma rotação no plano mini. Então as matrizes sigma, nós já tínhamos interpretado isso, as matrizes sigma 0i, elas estavam associadas aos bustos, né, que são as transformações de Lorentz, com velocidade VI ao longo da direção coordenada XI. E tínhamos os geradores das rotações, os sigma e j, né, que pertencem, né, ao SO3 e que geram as rotações. Então nós já tínhamos chegado a isso. Então há uma antissimetria, sigma 0i igual a menos sigma 0, sigma j igual a menos sigma ji, sigma mini igual a menos sigma mini. E aí esses objetos têm elementos de matriz. Eu posso pegar o elemento rho sigma, né? E aí a gente fica isso aqui dava para nós menos delta sigma mini. Ou se quiser, posso colocar também aqui. Menos delta rho. Então, por isso a gente gerou, né, viu quem eram esses objetos. Então, a gente pegou em 4 dimensões, dava para a gente ver quem era sigma 01, quem era sigma 02. Nossa questão aqui é, nós vamos buscar os términos aí. Onde é que estão as representações espinoriais dentro dessa álgebra? Essa que é a nossa busca. Em SO3 nós sabemos que as representações espinoriais de SO3 estão dentro de uma representação bidimensional complexa, onde SO3 se lê sob a forma do SO2. A gente quer pegar agora a contrapartida relativística dessa situação. Então, só para a gente relembrar aqui, né, para ver se aquele sinalzinho lá está correto, sigma 0,1. Então, ele vai ser, vou pegar aqui sigma 0,1. Elemento 0,1, ele vai ser eta 0,0, eta 1,1, né? Estou arrumando isso, então vai ficar sigma 0,1 é isso, 0,1, 0, 0. A mesma coisa vale para o sigma 0,2 e para o sigma 0,3. O outro é aqui, o outro é aqui. Então isso aqui estavam gerando para nós os bustos.